Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar uma reflexão que eu tive conversando com um amigo meu a respeito da importância de você ler. A gente tá falando aqui em um domingo de carnaval, né? Um abraço aí para quem não viajou, quem ficou em casa, para quem vai trabalhar ou quem tá lendo seus benditos livros. E pessoal, eu tô gravando esse vídeo porque eu gosto sempre de compartilhar alguns pensamentos, reflexões que eu tenho, né? Eu não gosto só de falar apenas de livros, eu gosto também de compartilhar um pouco da minha personalidade, né? Da minha introspecção. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Semana passada eu saí com alguns amigos meus, né, para trocar uma ideia, bater um papo. E todos os meus amigos sabem que eu sou muito fissurado por ler, né? Eles sabem que todo dia eu tô lendo, né? Todo mês eu tô lendo um livro novo. E eu tava conversando com um amigo meu que ele já teve um pouco do costume de ler, ele já leu alguns livros, mas ele soltou a seguinte frase: ler não é para mim. E na mesma hora eu já tive uma reflexão e eu já joguei a pergunta para ele, né? Por que que ele achava isso? E ele começou a falar para mim que ele já tinha tentado ler, que ele já tinha até lido alguns livros, né? Esse meu amigo, ele é médico, ele é muito inteligente, mas aí ele disse que já tentou criar o hábito da leitura e nunca conseguiu. E aí por isso ele acabou desistindo, né? Só ler de vez em quando, ler quando é algum livro que tá relacionado com a profissão dele ou com alguma coisa que vá realmente desenvolver ele na carreira dele. E, cara, eu pensei assim, e a primeira coisa que veio na minha mente é que eu também já tive nessa frase enraizada na minha cabeça. Lá há 6 anos atrás, mais ou menos, quando eu não tinha muito costume de ler, eu também tinha essa impressão de que ler não era pra mim, que eu já tinha tentado, que eu não conseguia focar, né, que eu não conseguia terminar um livro inteiro, que eu lia as coisas e na verdade eu nem estava muito presente, eu ficava pensando em outras coisas. Claro que eu era mais jovem, né? Geralmente quando você é mais jovem, você é mais agitado, você quer sair mais pra festa. Eu falo como se eu fosse muito velho, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? São outras fases. Mas eu parei assim e eu tive uma reflexão muito profunda a respeito dessa frase, né? Ler não é pra mim. Mas como assim não é para mim? Porque assim, pessoal, eu considero leitura um hábito, né? Claro que tem muito âmbito de você ler para se divertir, tem pessoas que conseguem ler puramente por lazer, só que a maioria das pessoas não é assim, né? A maioria das pessoas não tem meio que essa diversão lendo, principalmente porque a gente vive um contexto em que tudo acontece ao mesmo tempo, né? São muitas informações para o nosso cérebro processar, né? A gente está aqui parado aí do nada tem uma buzina lá de fora, ou então tem alguma notícia que aparece aqui no seu celular, algum anúncio que aparece no seu celular também, você está nas redes sociais, é o WhatsApp tocando também, pessoas falando com você, você recebe ligação de São Paulo para cobrar alguma coisa, ou então ligação oferecendo algum plano de saúde. Enfim, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo e a nossa mente, ela não é muito condicionada para tantos estímulos ao mesmo tempo. E por que que eu tô falando isso, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu acredito que esse período que a gente tá, né, essa época, é uma das épocas mais difíceis para você conseguir desenvolver o hábito da leitura. Porque cada vez mais estamos sendo condicionados à dopamina de curto prazo, né? Aquilo que você vai ver, vai sentir uma dopamina de 10 segundos e depois você vai partir para outra. E assim você vai acostumando sua mente a realmente ter recompensas que sejam muito curtas, que sejam muito instantâneas. E isso também até dentro propriamente da leitura, dos livros. Hoje em dia é muito raro você ver pessoas falando de livros grandes, né? Por exemplo, o meu celular aqui está em cima de Irmãos Karamazov, né? Lá em cima também tem Ana Karenina, e esse ano eu também tenho muita vontade de ler Os Miseráveis, do Victor Hugo, que são as 1500 páginas, mas eu percebi que é mais difícil você achar pessoas que leram esses livros, que terminaram eles, porque eles são muito grandes. E as pessoas agora elas não têm muita paciência para conseguir ver todo o enredo, ler 1500 páginas, é muito raro, né? Tanto que eu conversando com meus amigos, é até engraçado, porque teve uma vez que eu falei que eu li um livro de 800 páginas, que é Ana Karenina, e o pessoal ficou assim, abismado. Tipo, como é que você conseguiu ler um livro de 800 páginas? Como se fosse, tipo assim, um feito histórico. E eu falei, cara, só lendo 10 páginas por dia, né? Alguns dias eu leio mais, porque, enfim, eu tô entretido na história, tô gostando, mas tudo se resume a ler 10 páginas por dia. E é até interessante eu falar assim, porque parece ser simples, mas eu me lembro, né, lá no começo, que não era tão simples assim, eu não conseguia ler 10 páginas por dia. E isso foi justamente os pontos que eu fui conectando nessa frase que meu amigo falou, né, de ler não é para mim. Não é que não seja para ele, né? Ler, na verdade, é uma coisa que todo mundo consegue. O problema é que estamos tão acostumados, até mesmo culturalmente, né, na nossa bolha, de que leitura não é algo que é muito incentivado, né? Os colégios até tentam passar um livro, mas você não vê muito significado naquilo. Então acaba que os incentivos são poucos. Principalmente para pessoas que têm famílias que não têm muito costume de ler, que têm amigos que não têm muito costume de ler.
Então não é que não seja para ele ler, né? É porque realmente o contexto dele e tudo que a gente vive hoje em dia é contra, realmente é contraproducente, né? Se não me engano é assim a palavra, né? Para você realmente ler, para você criar esse hábito da leitura. Só que, galera, é uma coisa assim que para quem já lê, quem já tem o hábito da leitura, né, tanto lendo livros de desenvolvimento pessoal, como literatura, enfim, né, qualquer tipo de livro, sabe que essa atividade, esse hábito é algo que pode mudar a vida de qualquer pessoa. E eu não falo mudar a vida só no âmbito de, vamos dizer, materialista, né, de você conseguir mais dinheiro, conseguir subir na sua carreira, ficar uma pessoa mais, com mais sucesso, mais próspera, que isso também acontece, é inevitável, mas também é muito relacionado a você conseguir ter mais riquezas de reflexões, né? Ter uma introspecção que ajuda até mesmo a você entender mais sobre si mesmo. E eu digo isso até já dando um exemplo aqui, que eu terminei hoje esse livro aqui, é A Marca da Vitória, que é a biografia do Phil Knight, né? Phil Knight, se pronuncia assim, eu acho, que é o criador da Nike. E eu já falei inúmeras vezes aqui nos vídeos que eu sou empreendedor, né? Provavelmente quem me acompanha já sabe disso. E essa história aqui é falando muito sobre empreendedorismo e sobre a trajetória dele para conseguir criar a empresa Nike, né? O Império Nike, que hoje em dia é tão conhecido. E galera, eu vou ser bem honesto com vocês que hoje em dia eu não estou passando por um bom período em relação à empresa. A gente, na verdade, a gente está assim, a gente evoluiu muito, mas em questões de resultados a gente está devendo um pouco, né? A gente não está conseguindo bater nossas metas, né? A gente está tendo que tomar algumas decisões muito difíceis. E pessoal, se eu não tivesse tido um contato com esse livro, eu ficaria meio que perdido. Porque lendo um livro desse de uma pessoa que eu admiro, que é o fundador da Nike, eu vejo que até os maiores empresários do mundo passaram por muitas dificuldades, que eles tiveram que tomar decisões muito difíceis, né? Passaram por realmente períodos em que as coisas estão dando tudo errado, mas mesmo assim eles superaram e seguiram em frente. E por que que eu falo isso? Eu falo isso porque lendo uma história dessa me dá mais ânimo para eu entender que é tudo uma fase. Porque é muito fácil você falar, quando você está em um período bom, que tudo é uma fase, que passa, que as coisas vão ficar boas. É muito fácil você falar isso. Mas quando você está numa fase ruim, é muito difícil você conseguir enxergar a luz no fim do túnel. Porque as emoções, elas mexem com a sua cabeça, né? Você começa a ficar mais pessimista, porque as coisas vão dando errado uma atrás da outra. E aí você fica até, né, se você é uma pessoa que reclama muito, fica reclamando mais. E aí isso aumenta ainda mais a sua negatividade. Então, quando você está em um período ruim, é difícil você ver o lado bom das coisas. E aí, é exatamente em um desses pontos que essa leitura me ajudou tanto. Porque eu vendo outras pessoas que, cara, são muito bem-sucedidas, que passaram por situações que são muito mais difíceis do que eu estou passando agora, né, você consegue compreender que você não está sozinho, né, você consegue ter ensinamentos que você não teria só por conta própria, né? Porque, como eu falei, quando as coisas estão dando errado, você não consegue pensar com clareza. É difícil. Ah, pessoal, lembrando que todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo o meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição, para que vocês possam comprar esses livros e ler eles também. Então, o desenvolvimento que um livro traz vai muito além de você conseguir apenas coisas materiais, né? As coisas materiais, elas vêm como uma consequência. Claro que, por exemplo, se eu quero aprender a vender, se eu quero ser um vendedor melhor, eu vou ler livros sobre vendas e isso vai me agregar já diretamente. Mas tem casos, por exemplo, como a literatura, que você vai ler livros que não tem ensinamentos diretos, vamos dizer, né? Não vai ter uma lição lá de Fórmula A mais X. Não, você vai ler e você vai ter uma reflexão a partir da narrativa e da visão que aquele autor passa pelo personagem, e aí você vai chegar em algumas conclusões que você dificilmente teria apenas com as suas experiências de vida. Então não é que ler não é para mim, né? É porque realmente é mais complicado hoje em dia a gente conseguir focar. Ler não é uma tarefa fácil. Hoje em dia, né, que eu já tenho o hábito, eu até vejo como uma coisa muito automática, mas no começo não era. Tem pessoas que, claro, têm uma tendência maior para conseguir ler, mas tem pessoas que, como justamente eu era antigamente, não tinham facilidade para ler. Eu lia 15 páginas e ficava distraído, né? Já ia olhar meu celular, já ia ver rede social, ou então ia ficar jogando videogame, eu ia fazer outras coisas e nunca ia dar a devida importância. Só que é exatamente esse tipo de barreira que a gente tem que superar. Porque as pessoas elas não entendem que ler é um hábito como qualquer outro. É a mesma coisa de você sair para você se exercitar, é a mesma coisa de você comer saudável, é a mesma coisa de você fazer, enfim, qualquer coisa que envolva prática e para que você tenha que ficar repetindo todo dia. Só que é óbvio que não se trata apenas de você sentar e ficar lendo página por página. Não, você tem que estar presente naquele momento. Você tem que estar com a mente focada naquilo. Porque se você ficar lendo por ler, também não vai adiantar de nada. Você só vai estar falando que fez algo, mas não fez nada.
né? Só realmente para você alimentar o seu ego de que você está lendo e se torna uma pessoa mais inteligente. Você precisa estar presente no momento. Isso também é outra vantagem muito grande da leitura, porque a gente sabe, justamente pelo que eu já falei, que a gente está repleto de distrações, é sempre pensando no passado, pensando no futuro, é sempre distraído com algum anúncio, com a rede social, ou pensando em alguma coisa, se arrependendo de uma coisa que você fez há 10 anos atrás. E aí quando você lê, você consegue focar no presente, você consegue focar no aqui e no agora. Você está lendo aquele livro e nada mais está passando na sua mente a não ser aquilo que você está lendo. Então isso ainda é outra vantagem também de você ter o hábito da leitura. Eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre o lado difícil de ler livros no Brasil, que é até me aprofundando um pouco mais nessa parte da dificuldade de você ler. Mas o intuito que eu quero falar aqui no vídeo, pessoal, é que não existe isso de ler não é para mim. Tá? Isso não existe. Porque eu já tive nesse lugar, eu já tive nessa mesma posição de nunca ter lido o livro inteiro antes, de ler resumo de paradidático, ler resumo de livro para fazer o Enem, que eu tinha preguiça de ler o livro inteiro. Mas as pessoas elas têm que entender que os benefícios de você criar esse hábito vai muito além. E quando você começa a pegar gosto por isso, você não consegue mais parar. Né? Se trata justamente de você aderir à leitura na sua rotina. Pessoal, e uma coisa assim que eu estou sempre pensando é que muitas pessoas estão a um livro de ter uma vida melhor, sabe? Se trata justamente de você ler um livro e conseguir mudar uma mentalidade que vai mudar totalmente seu comportamento. Isso já aconteceu muito comigo, pessoal, muito mesmo. Eu digo que eu dedico muita parte, né, das coisas boas que aconteceram nos últimos anos para mim à leitura, porque justamente, se eu já não tivesse lido vários livros de empreendedores, se eu não tivesse já lido vários livros de empresas que tiveram sucesso, eu realmente estaria muito mais desesperado, entre aspas, do que eu tô agora. Né? Lendo um livro como esse me motiva. Eu transformo algo que me faz mal em algo que me faz bem, porque eu vejo que eu estou passando por um período em que todos os empresários de sucesso já passaram. Então, eu mudo minha visão. Eu mudo minha visão de tipo assim, caramba, estamos indo mal na empresa, para uma visão de assim, caramba, eu estou passando exatamente pelo que esses empresários passaram. Então quer dizer que eu estou mais perto de me tornar uma pessoa próspera que nem essas pessoas são. Então se trata muito disso, sabe? De você ter um guia quando as coisas não estão dando certo. Porque nem sempre você vai ter alguém na sua bolha. Eu, por exemplo, não tenho muitas pessoas empresárias de sucesso na minha bolha para me dar conselhos. É uma coisa um pouco distante da minha realidade. Mas lendo um livro desse, vendo ensinamentos como esse, eu consigo me sentir mais conectado, eu consigo mudar minha visão de vida. Então, eu quero que vocês entendam, né, principalmente para leitores iniciantes ou que não lê ainda, que ler é algo que te conecta com algo que te faz bem. Não se trata de você ler apenas para conseguir coisas materiais. Você vai sim conseguir coisas materiais porque você vai estar sempre se desenvolvendo. Mas se trata também de você conseguir mudar a sua visão de vida para você enxergar o mundo de outra forma. Porque o que vai definir se você vai ser uma pessoa feliz ou não é a forma que você enxerga os acontecimentos da sua vida. Pode acontecer a pior coisa do mundo, se você conseguir achar algo de positivo naquilo, você não vai ser triste. Claro que, obviamente, eu também não vou dar uma de coach, porque é impossível em alguns casos que você consiga enxergar as coisas boas. Mas eu te garanto que a leitura vai te ajudar a ser mais viável você conseguir ter uma visão otimista das coisas. E não aquele otimista fantasioso, né? De que tipo, eu vou ganhar R$ 1 milhão hoje porque eu tenho uma visão otimista, não é bem isso. Mas você tem uma visão otimista barra realista, de saber o que está acontecendo, mas ter sim um ânimo e a motivação para entender que as coisas vão melhorar, porque você tem essa mentalidade de que você consegue superar os seus obstáculos. E é claro que a leitura, e como eu sempre gosto de repetir, desenvolvimento pessoal, literatura, qualquer livro que for, ele te ajuda a conseguir enxergar, a ter essa visão, porque a partir dos ensinamentos de pessoas que já conquistaram o que você quer, eles vão estar te passando aqui em páginas o que eles fizeram, como eles fizeram para que eles conseguissem chegar naquele ponto. Pessoal, foi um vídeo de reflexão mesmo, né? Justamente porque me chamou muita atenção quando meu amigo falou isso, porque eu me vi há 6 anos atrás. Eu tenho muitos vídeos já falando sobre dicas de leitura, né? Como você pode desenvolver o hábito da leitura. Dê uma olhada aí no canal que eu já falei muito sobre isso. Mas eu gosto sempre de fazer esses vídeos porque sempre me remete, eu sempre me lembro o quanto ler me ajudou a criar a minha personalidade, a me amadurecer. Eu diria que, claro, experiências que você vive te amadurecem muito, muito mais rápido do que você ficar lendo livros, mas eu sinto que a leitura é como se tivesse sido meu guia para eu seguir um determinado caminho, sabe? E claro, a prática foi justamente eu seguir no caminho, mas os livros, eles me moldaram e me deram opções de novos caminhos. Senão, se eu não tivesse começado a ler, eu teria uma mentalidade única, assim, de tipo, apenas uma visão, né? Eu não ia conseguir ver os vários caminhos que tem na minha frente.
porque eu estaria preso na minha inteligência limitada, né? Até o nome do podcast, né? Inteligência limitada. Enfim, trocadilho besta. Mas eu ficaria muito limitado em realmente uma caixa de não conseguir enxergar opções fora dessa caixa. Então, pessoal, eu sempre ressalto isso e eu falo pra vocês, criem o hábito da leitura. Pessoal, era isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se você quiser também acrescentar com outra reflexão. É isso e até a próxima.